Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast, O Clã. Sempre aqui com o nosso âncora, nosso querido Victor. É isso, vamos o aqui. Kevin ali na produção. E hoje com um convidado muito especial, que eu tenho a honra de receber ele aqui no nosso podcast, um homem que tem um coração grande, gigante, um coração temente, cheio de Deus, e que eu tenho o prazer de chamar de amigo, de como eu posso dizer, de pai em Cristo, que é um cara que vem fazendo a diferença na minha vida. Victor. Líder espiritual, né? Líder espiritual, né? Exatamente. Então, pode falar, Victor. Gente, ele é pastor, ele é empresário e multifunções, tá? Ele vai se apresentar aqui já para vocês conhecerem mais um pouco dele, da história dele, da bagagem que ele acumulou nesses longos períodos, né? Porque é isso, é tudo aquilo que você tem dentro de você, você passa para outra pessoa, acredito. Né? E com certeza hoje nós vamos ter não só nós, né, como vocês vão ter a honra de poder ouvir um pouco do conhecimento, um pouco da experiência, um pouco do que ele tem para nós, tá? Porque pode ter certeza tenho certeza, Victor, que hoje vai ser um episódio bravo, viu? Grandioso, beleza? É isso. Sem mais delongas, seja muito bem-vindo, Pastor Gustavo. Um prazer estar com vocês aqui. Seja bem-vindo. É um privilégio, né, poder compartilhar aqui um pouquinho com vocês, aquilo que a gente carrega, né? Acho que, como você antecipou, né, eu sou Gustavo Paiva, eu tenho o privilégio e a honra de ser um pastor aqui numa igreja em Alphaville chamada Dínamos, né? Antes de tudo isso, eu sou um filho amado de Deus, pai de 3 crianças lindas, de uma mulher estéril, que Deus nos permitiu ter 3 milagres, né? Casado com essa esposa maravilhosa há 23 anos, né? E estamos 28 juntos. Então, carregamos uma história também, né? Representamos aí uma empresa há 10 anos no mercado, que atua, né, no marketing olfativo, aromatizando aí o Brasil, empresas, grandes players que nós temos o privilégio aí de atender, assistir. Também encerrei uma carreira 2 anos atrás no mercado financeiro, foram quase 28 anos. Caramba. Atuando nesse mercado, aprendendo também muita coisa nessa jornada. Então, para mim é um grande privilégio estar aqui, né, e poder, naquilo que eu puder contribuir, estou muito feliz, né, em fazer parte. Muito bom, tenho certeza que hoje aqui nós vamos aprender muito, viu? Com certeza. Muito. Vamos pra cima, Vitão. Pastor, eu gostaria de fazer a primeira pergunta, assim, quando foi a sua conversão, né? Assim, quando você decide seguir os caminhos de Cristo, né? Porque acho que não é um símbolo, mas acredito que a gente sempre lembra do primeiro amor, né? Sim. Primeiro amor, sempre é importante se lembrar. E como que foi pra você essa conversão? Na verdade, eu e minha esposa, quando nós namorávamos, decidimos nos casar. No entanto, ela era de uma crença, eu era de outra. E aí, eu falei para ela, olha, para que a gente possa casar, você precisa cumprir alguns pré-requisitos, né? Sim. Onde eu faço parte. Ela falou, mas eu não acredito, né? Na sua crença, na sua fé. E eu tinha uma fé diferente da tradição que ela tinha. E eu, né, uma família tradicionalmente católica, apostólica romana. E eu estava ali querendo levar ela, né, a poder fazer o catecismo, a crisma, poder casar, senão não poderíamos casar na igreja católica. E naquele contexto nós começamos a buscar a Deus e entender, né, onde nós poderíamos encaixar, pensando que a gente estava olhando aquilo para se casar. E aí, nesse contexto, nós começamos a visitar, e o vô dela, pastor, ela falou, olha, eu queria visitar a igreja do meu vô também, então vamos uma semana na sua igreja e outra na igreja do meu vô. E nisso eu comecei a sentir algo especial nesse lugar. E aí, certo dia, nós decidimos visitar a igreja que hoje eu faço parte, a igreja Dínamos, em Santo André. E eu não me lembro, assim, o que aconteceu exatamente comigo. Eu só sei que eu não conseguia parar de chorar, sentindo a presença de Deus. Hoje eu entendo que era a presença de Deus muito forte. Aí o pastor falou, olha, aqui quem quer entregar a sua vida a Jesus. Quando eu fui ver, eu estava lá na frente chorando. E ao meu lado estava minha esposa da mesma forma, e a gente não tinha visto. Cada um saiu por um lado do corredor. E foi, assim, um dia marcante para nós. E dali para frente a nossa vida foi muito marcada, né? Não chegamos ali e falou assim, olha, aconteceu qualquer coisa. A gente sabe que aconteceu algo muito sobrenatural. E a partir de então, nós começamos a caminhar com Jesus e a servir a Jesus na nossa jornada de fé. Uau, muito forte muito isso. Bom, muito bom. Forte. Bom, história bonita, né? Com certeza, com certeza. Quantos anos já que o senhor... Há 24 anos, né, nós nos convertemos.
né? E desde 2015 eu fui ordenado ao pastorado, né, para servir a igreja local, onde servia lá em Santo André, na igreja sede, a matriz das nossas igrejas. Mas você mora aqui em Alphaville? Eu moro aqui em Alphaville há 5 anos e quase 5 anos e meio, né? E vim aqui pela missão, né? Vim aqui com o desafio, minha família da região do ABC, né? Meus amigos, minha história, a nossa empresa. Então, a gente veio aqui apaixonado por uma missão. Uau. Tudo que nós tínhamos eram 5 famílias que iam até Santo André todos os finais de semana. E nós viemos para cá nesse desafio. Começamos ali um pequeno grupo. Você foi enviado, né? De lá Eu de fui Santo enviado. André. Isso. Aí a gente E começou. você abriram uma igreja aqui? Nós abrimos uma casa e começamos a fazer esse trabalho dentro de uma casa. E aí a igreja se formatou, se estabeleceu. E hoje nós estamos estabelecidos como uma igreja. Quantos membros? Né? Hoje nós estamos ali com aproximadamente 250 membros. Por enquanto. Né? E a igreja tem avançado, tem sido um tempo muito precioso. Estamos estabelecidos ali próximo do Alphaville 12. E estamos ali há pouco mais de 1 ano e meio, né? Vai fazer 2 anos no final do ano. Muito bom. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Durante sua jornada, sua trajetória, né? O senhor trabalhou, com certeza, lidou ali com muitos homens, correto? Sim. E as escrituras falam sobre a história do rei Davi. E ela fala sobre os erros, né? Sobre as vezes que o Davi ele errou, que ele pecou. Mas sempre é dito uma coisa, que Deus o amava porque ele era um homem segundo o coração de Deus, né? No seu ponto de vista, o que significa ser um homem segundo o coração de Deus? Eu acho que a essência do homem, né? Ela vai nascer em Deus. Tudo aquilo que expressa o Senhor, né? Vai honrá-lo. Eu creio que Davi era um homem de honra, é um homem que ele resgatou o templo, o tabernáculo ali, ele trouxe a arca de volta. Eu vejo ali 2 lideranças muito diferentes, por exemplo, a que antecedeu a Davi, Saul. Né? Saul, vamos dizer, ele começa uma jornada aparentemente bem, mas o fim dela é trágico, né? O fim dela é ruim. E eu costumo dizer que o melhor não é como a gente inicia algo, mas é como a gente termina algo. Né? E Davi, ele, apesar de não ter tido uma jornada tão excelente, por ter caído no pecado no meio do caminho, colhido frutos amargos por conta disso, o coração dele em Salmos, você vê o tempo todo derramado na presença de Deus, um coração arrependido, um coração prostrado, um coração disponível a perceber aquilo que Deus quer fazer e todo o tempo pensando em honrá-lo. Então eu vejo que todo homem, ele precisa entender um princípio que hoje a gente vê de maneira tão banal. Quando a gente fala de honra, normalmente a pessoa pensa em bajulação. E honra não é bajular. Honra é você reconhecer aquilo que alguém carrega, né? E você poder ali... E a honra, ela tem vários aspectos, né? E acho que um deles é você reconhecer com palavras, outras com gestos, outros tornando um discípulo, como os discípulos se tornaram de Jesus, porque a Bíblia fala que as pessoas, né, que viam os discípulos, elas falavam, eles parecem, né, o Nazareno, ele parece Jesus. Então eles até se pareciam, por quê? Porque havia honra estabelecida sobre o coração daqueles homens. Então eu vejo que quando fala de um homem segundo o coração de Deus, é um homem que está disponível a expressar a Jesus aonde ele estiver. Forte. Deixa eu perguntar, assim, já que você falou do rei Davi, né, é bem interessante, como que a gente consegue identificar quando é Deus falando e quando é só o nosso ego ou a carne falando? Acho que é a dúvida de muita gente, né? Sim. Como identificar quando é Deus e quando é a carne falando? Sim. Eu acho que hoje é um ponto hoje muito frágil na sociedade cristã, né? No mundo cristão, que nós dizemos ser cristãos. No entanto, quando você pergunta quantas vezes você leu a Bíblia, né, a maioria das pessoas nunca leram a Bíblia inteira na vida. Deixa o Salmo 91 aberto, vamos em casa. E aí a questão não é você saber o que existe lá, na verdade é você conhecer. Né? E João, o Evangelho de João, capítulo 1, fala que o verbo se fez carne, o verbo era Deus e estava com Deus. O que é o verbo? O verbo é a palavra. A palavra e Cristo é uma só pessoa. Então, à medida que eu conheço a palavra, eu respondo à vontade de Deus. A grande questão é que as pessoas não conhecem a Deus porque não conhecem a palavra. Então, como é que você vai conhecer alguém se você não conhece qual é a vontade dela? Como é que você vai responder à voz do Espírito para saber se é a vontade dela? Há muitas coisas que Deus não vai te falar, mas há muitas coisas que já estão ditas. Mas exatamente. Eu e você precisamos, né, conhecer a vontade de Deus. Então, ler a Escritura, ela é a base de todo cristão. Né? Nós costumamos falar dos meios da graça. Quais são os meios da graça? É a leitura da palavra, é a oração,
sabe? É o jejum. São os meios da graça. E também a meditação bíblica. Então, quando você olha, eu inclusive dei aula ontem sobre os meios da graça. É pensar como você sendo um jardim. O jardim, ele precisa para viver do sol, ele precisa de um solo fértil, do adubo, ele precisa ali de água. Então, são os meios para manter o jardim vivo. Você quer estar vivo diante de Deus, você precisa ser adubado, você precisa ser regado, você precisa receber a luz de Deus. Então, eu vejo que o homem, a Bíblia nos fala que ele perece por falta de conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra. E aí ele diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se você conhecer a Escritura, você vai conhecer a Deus. Se você conhece a Deus, você vai saber a vontade dele. Então, você não vai ficar perdido, né? Sim. E tem vontades que são nossas, que são até listas, mas Deus risca da nossa lista quando a gente tem comunhão com ele. Né? Porque a Bíblia fala, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então, há coisas que vai ser para você ok, para mim não. Né? Mas você precisa perceber o Espírito Santo na medida que você tem comunhão com ele e com a palavra. Nossa, é bem forte. Tava aqui, eu preparei umas perguntas para fazer para o Sim. senhor. E a primeira delas foi o seguinte: me diga uma coisa, pastor. Em um mundo onde os homens eles estão cada vez mais perdidos em identidade e propósito, qual o papel da fé na reconstrução de um homem de verdade? Eu acho que é primeiro trazer o homem, né, ao centro da vontade de Deus, ao lugar que ele nunca deveria ter saído. Quando olhamos lá em Gênesis, o homem caiu. Tendo tudo, ele caiu. O homem insatisfeito. A natureza do homem ele é pecaminosa. Então, nós hoje nascemos do pecado devido ao pecado de Adão e Eva. E todo homem ele tem a tendência a viver uma vida de pecado, uma vida separada de Deus. Mas Deus mandou o seu Filho Jesus, e glória a Deus por isso, para nos resgatar e nos dar uma vida verdadeira. E a gente, a partir de Cristo, poder entender que a gente pode desfrutar de todas as coisas. Então, o homem, para andar na jornada da vida, ele precisa conhecer a Deus, senão ele nunca vai saber quem ele é. Porque quem conhece a Deus, ele vai conhecer a sua verdadeira identidade. Sim. Se nós somos nova criatura, que nova criatura é essa? A Bíblia fala que nós somos nova criatura uma vez que nós nos aproximamos de Jesus. Então, Deus está tirando o velho homem, um homem caído, e nos dando as vestes de Cristo. Então, a partir de então, tornamos cristãos, ou seja, pequenos cristos, homens que estão aqui para expressar Jesus. Imitadores. Então, quem conhece Jesus, ele imita Jesus. E aí ele vai ter a verdadeira identidade dele revelada de filho. E esse é o grande ponto. Por isso que hoje a sociedade, você vê tantos órfãos, tantos filhos abandonados, tantos filhos que não sabem quem são. Sim. Por isso que o inimigo usa tanto o meio de destruição de famílias, que nós estamos até falando sobre isso. Estatísticas mostram que mais de 50% dos casamentos se destroem em 15 anos. Caraca. Você vê o abandono de pais, né? Inclusive, nós estamos aqui, certamente muitos homens vão nos acessar aqui devido ao clã, né? E ano de 2024, quase 450 mil homens no Brasil, né, se afastaram profissionalmente por causa de sobrecarga emocional. Isso mostra o seguinte, que esse tipo de homem, além dele estar querendo provar algo que ele não precisa provar, porque ele está enfiado no trabalho, enfiado em falar eu tenho, eu posso, eu sou, ele está perdido porque ele não conhece que ele é amado e que ele não precisa provar nada a ninguém. Jesus já provou tudo que precisava ser provado. Obviamente, não estou dizendo que o homem ele não precisa lutar pela vida, que ele não precisa batalhar pelos objetivos que são propostos diante dele, mas entendemos que quando o homem sabe o centro da vontade de Deus para ele, ele não vai negligenciar o que foi colocado nas mãos dele. Sim. Eu tenho uma família, tenho 3 filhos. Como é que eu, como pai, marido, pastor, empresário, filho, eu tenho pais vivos, tenho irmãs, minhas irmãs, meus amigos, familiares. Como é que você dá conta de tudo isso? É impossível se não for Cristo. Exato. Porque Cristo vai te ensinar a colocar as verdadeiras prioridades. E eu acho que hoje a maior dificuldade do homem é saber o que é valor. Porque você troca dinheiro, né, a família pelo dinheiro, os valores eternos por dinheiro, por fama, né, por poder. E eu vejo que o Senhor, quando você tem Cristo revelado a você, você começa a entender que não é sobre essa terra. É sobre a nossa eternidade, é sobre a nossa pátria genuína, que é o céu. É forte, porque não é sobre mim, é sobre ele. É sobre ele. Sobre ele. Quando a gente fala de propósito,
e até por muito tempo eu me fiz essa pergunta, que é qual que é o meu propósito, né? O que eu tenho que fazer? Mas quando você entende que não é sobre o seu propósito, é sobre o propósito de Deus, né? O nosso propósito aqui é servir ao propósito de Deus. E eu entendi isso há pouco tempo, inclusive, se eu estiver errado, você pode me corrigir, né? Sim. Eu ficava achando que, tipo assim, tem a ver com profissão. Qual é a profissão que eu tenho que seguir, né? Qual é a profissão correta? O que é que eu tenho que fazer? Eu ficava meio perdido. E aí, quando eu entendi que o propósito é servir a Deus, o que é que Deus quer que a gente faça? Que a gente seja pessoas boas, né? Que amem Ele, que seja temente a Ele, que ame aos outros, que sirva, que faça o bem, que fale a verdade. É isso. Então, quando você entende isso, cara, você entende uma coisa: qualquer caminho leva a Roma. Ou seja, qualquer profissão que eu escolher, eu vou estar fazendo bem, eu vou estar fazendo, né? Vou estar ajudando as pessoas. Então, meu propósito não é sobre a profissão, é sobre servir a Deus. É sobre Cristo, né? É sobre Cristo. E é interessante que às vezes a gente está muito preocupado, né? Como eu devo servir, o que eu devo fazer, né? Quem eu devo me tornar. Eu creio que na jornada a gente vai perceber aquilo que Deus está construindo na nossa frente. Sim. Eu nunca sonhei em ser um empresário, eu nunca sonhei em ser um pastor. Aliás, eu corria dessa função, né? Eu não fui criado para ser um empresário, né? E eu me lembro que eu trabalhei como office boy numa agência de publicidade. Aos 14 anos eu comecei meu trabalho. E aí eu servi por 1 ano e eu consegui uma vaga num banco na época como um contínuo, um office boy de banco. E aí nesse contexto, foi em 1995 que eu acabei indo para esse banco e tive assim o privilégio de poder aprender tão jovem coisas que me desafiaram para a vida. Mas eu não sonhei em ser bancário, né? E não sonhei no meio da jornada, em 2010, poder assumir uma empresa que estava em falência e aí conseguir reverter uma situação através de uma consultoria que dei na época. E aí, por causa disso, acabei me tornando um empresário, né? E nós estabelecemos uma empresa e aí você fala, como isso pode acontecer, né? E aí eu não estava projetado para isso. Hoje eu começo a olhar para trás e eu falo assim, Deus, Ele me deu uma roupagem para acessar pessoas que precisavam ser acessadas através da minha vida. Uau. Então eu entendi que tudo que eu tenho hoje, tudo que eu me tornei, que o homem pode olhar e falar, nossa, esse cara, ele é isso, ele é aquilo. Isso, na verdade, é só uma estratégia de Deus para me tornar acessível àquele tipo de pessoa, aquela pessoa que Jesus quer apontar a Ele mesmo, né? Então ele fala assim, tá vendo, Gustavo? Então, ele é isso, ele é aquilo. Aí ele olha e fala, poxa, eu admiro o que ele é. Quando ela olha para mim, eu falo assim, deixa eu te mostrar quem fez. Eu aponto aquele quem fez. Eu aponto aquele quem é. Né? E eu acho que o sucesso de um homem não está no tanto de dinheiro que ele tem, não está no poder ou na fama que ele tem, não está na família que ele tem, mas está no tanto que ele se entrega a Jesus e carrega Cristo nas suas verdades de dia a dia. Né? Porque há muitos homens que professam a fé cristã, mas nunca expressaram a Jesus. Não vive de fato. Né? E aí, eu acho que esse é o ponto, é a gente poder expressar quem nos criou. Isso vale a pena. Aí você fala, o que eu preciso provar para alguém? Não, eu preciso servi-lo com todas as minhas forças, com toda a minha alma e todo o meu entendimento, para que ele seja visto e manifesto na terra. Glória a Deus. Olha que interessante que você falou, né? Que, tipo, quando ele falou para você fazer isso, ele já patrocina tudo, né? Ele já dá todos os recursos que você precisa. Isso que eu acho magnífico, né? Não, faz isso. Aí ele próprio te dá o recurso. Às vezes a gente fica preocupado, né? Poxa, e o que eu vou fazer com isso? Fico preocupado com o como. Mas o como não cabe a nós. Sim. O como é dele. Não é verdade? É isso. Eu vejo, você me fez lembrar da passagem quando Jesus se apresenta aos discípulos, né? E ele tá ali fora da água e os discípulos olham para ele como um fantasma, né? E você vê que eles estavam dentro do barco. Eles estavam ali naquele lugar, mas um deles saiu do barco. Um deles teve a experiência de andar sobre as águas. E quando você olha para Jesus e vai de encontro a Jesus, não importa os obstáculos que existam no meio da jornada. Sim. O que interessa é que ele vai criar estrutura e plataforma para tanto eu quanto você poder viver um sobrenatural. E Pedro viveu um sobrenatural não é porque ele era melhor que os outros, é porque ele se permitiu olhar para Jesus e caminhar de encontro a ele. Ele foi o único, né, que passou. Eu gostaria de fazer uma pergunta, assim, não tá no meu roteiro. Eu faço um roteiro para poder ter o que eu vou seguir, sabe? Mas assim, quando a pessoa, o homem, por exemplo, o homem ele pode caminhar sozinho, porque às vezes a gente vê homens que às vezes se frustraram por conta da igreja, por conta do ministério, às vezes é pesado e abandonaram o caminho. O que você fala, assim, tipo, essas pessoas, como... Sim.
Deus, ele até fala, obviamente ele fala ali do casamento, mas lá em Gênesis ele fala, não é bom uma coisa, ele faz todas as coisas, ele cria e tudo ele fala é bom. Sim. É bom, é bom. E de repente ele fala assim, mas tem uma coisa que não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Então, Deus estabeleceu a família para que o homem esteja inserido na família. Sim. E ele uniu Adão a Eva, e aí eles tornaram uma só carne, tiveram filhos e tal. Sim. Mas eu vejo que esse contexto eu posso aplicar ele na vida. Deus não criou a igreja como corpo para ela andar separada. Aí eu vou te falar o que é corpo. Corpo é o que você está vendo aqui, né? Só que a Bíblia fala que existe um cabeça. O cabeça é Cristo. E existe o corpo, que é a igreja. Então, entender que a igreja tem membros. Sim. E os membros do corpo, se eu tirar meu dedo aqui e colocar ele aqui, ele vai morrer de inanição, porque ele não recebe a vida que há no corpo. Ele não recebe a vida do organismo. Sim. Então eu vejo que nenhum homem pode caminhar sozinho. Aí você fala assim, poxa, mas eu me decepcionei. Que eu acho que esse é um dos grandes problemas que às vezes nós enfrentamos no dia a dia da igreja. Frustração de expectativa. Mas eu vejo que os grandes homens na vida, não tem nem a ver só com o contexto religioso. Grandes homens na vida, eles fizeram com frequência aquilo que homens derrotados não fizeram com frequência. John Maxwell, ele diz que nós devemos fazer frequentemente o que derrotados fazem esporadicamente. Ou seja, ele está falando vencedores fazem dessa forma. Então, os vencedores, eles fazem com frequência. Sim. O que derrotados não fazem com frequência. Então, eu vejo que a gente, como cristão, nós precisamos ser mais forte do que as circunstâncias. Porque se você for olhar, os próprios discípulos, eles iam no lugar, abençoavam o lugar, eram martirizados. Né? Paulo mesmo, depois de ter libertado uma endemoniada, ele foi espancado, depois preso. E na prisão, amarrado pelos pés, ele adorou a Deus. E aí houve um terremoto e a prisão abriu e o carcereiro ia suicidar. Ele saiu dali salvando o carcereiro e toda a sua família. Ou seja, a resiliência de um cristão é enxergar quem de fato você é em Jesus. Quem enxerga quem é de fato em Jesus, ele não fica, mas a minha família é defeituosa. Que família é romanticamente linda, maravilhosa? Você tem um irmão, você briga. Você tem um pai, você discorda. Você tem uma mãe que pega no seu pé. Aí você olha assim, você fala, poxa, não existe esse negócio que a gente fala, igreja é família. Igreja é família, mas é isso. É um lugar de pessoas que estão sendo construídas. É verdade. E eu vejo que uma família bem-sucedida não é aquela que vive tudo bem, é aquela que vence no dia mal. Eu acho que a nossa relação ela não pode estar baseada na reciprocidade. Reciprocidade não é amor, é toma lá da cá. Enquanto você me dá, eu te sirvo. Enquanto eu te sirvo, você me serve. E se acabou isso, acabou o amor. Não existe amor dessa forma. O amor bíblico, ele é o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, 1 Coríntios 13. Então ele está falando de um amor que ele é profundo, de um amor de verdade. Eu vou amar o Joey porque ele é um amado de Deus. Ah, mas e se ele pisar no meu calo? Eu falo, eu vou perdoar ele, porque esse é o princípio que eu carrego. Eu vou andar a segunda milha, eu vou dar a outra face. Então eu vejo que esse caminho cristão, ele é negligenciado por causa de uma expectativa mal construída. A expectativa do Victor não pode estar em mim. Ela tem que estar em Jesus. Eu certamente vou falhar com o Victor. Mas o grande ponto, você vai entender que quando você olha a trave do seu olho do seu irmão, você tem que olhar a sua primeiro. Você vai falar assim, poxa, ele falha, eu também falho. Entende? Nossa, é verdade. Então eu vejo que a beleza do evangelho, ela não está na perfeição, mas em sabermos que somos imperfeitos e precisamos de um perfeito para trazer sobre nós redenção e mudança de vida. Sim, que é Cristo. Uau. Você falando aqui agora falou sobre... Muito forte. Sobre expectativas não atendidas. E eu vejo muita questão do ego, né? O homem, ele tem um ego muito inflado, muito... E enquanto ele não entende que ele tem que se quebrantar diante de Cristo, diante de Deus, as coisas não vão funcionar, né? Verdade. Cara, e já puxando para esse ponto, eu queria fazer outra pergunta, que é o seguinte, pastor, eu anotei aqui. Foram 5 perguntas que eu anotei, tá? Bom. Essa é a segunda. O Vitor, eu tenho certeza que tem umas 20 aí. Com certeza. Agora eu vou perguntar. E aí, Kevin, tá gostando, Kevin? Sucesso. Bom demais. Pastor, seguinte, o que a Bíblia ensina sobre força, né? Ser um homem forte é diferente de ser um homem duro? É completamente diferente, né? Eu creio que a força aí, e eu vou centralizar Cristo em tudo que eu vou falar, a força é Cristo. Falei, o homem quebrantado, se você for olhar, você falou de Davi, ele estava ali cuidando das ovelhas,
pastoreando as ovelhas do pai, enquanto os fortes irmãos estavam na guerra. Mas a grande questão é que a força de Davi nunca foi o seu músculo. A força de Davi foi a força do Senhor. Quando ele estava diante de Golias, ele disse que foi contra Golias, não na força natural. Eu vou na força do Senhor dos exércitos. Então há uma grande diferença no homem forte e no homem corajoso. Né? O homem forte, talvez na sociedade, posso olhar o Hulk, né, o Joey, como um homem forte. Mas a grande questão é que não é essa força que nós estamos falando. E às vezes vemos um homem, né, e vivemos numa sociedade machista também, né, onde a mulher tem o seu valor, mas desde que ela não ultrapasse o valor do homem, né? E eu vejo que a submissão bíblica, ela até mostra como é que o homem deve se comportar. Ele deve se comportar como um provedor, como um protetor, mas ele não está acima da mulher. Ele está, eu falo que o homem é como se ele estivesse no mesmo nível da mulher, mas ele está andando à frente, protegendo a sua família, que está caminhando no mesmo nível que ele. Mas ele, por ser alguém responsável, ele assume uma responsabilidade de estar ali guardando, provendo, ensinando, né? É tão forte, é um assunto muito interessante, você está dizendo que dá para falar algumas horas. Com certeza. Mas quando a gente olha, você vê assim, o quão importante é o posicionamento do homem, porque o homem Deus estabeleceu como cabeça, e não para estar no sentido de eu sou melhor. Exato. Mas assim, o cabeça tem os ouvidos, Sim. o cabeça tem a boca, Com certeza. o cabeça tem os olhos. Então ele ouve a palavra para ensinar a sua família. Ele enxerga por sua família e ele leva a sua família aos caminhos que ela precisa andar. Ou seja, a força de um homem está em ser alguém que expressa Jesus. Uau. Sim. Nossa, muito forte. É muito forte. E isso que ele falou agora, ele falou sobre relacionamento do homem para com sua família, com sua esposa. E existe uma interpretação, às vezes, muito equivocada de pessoas, principalmente, que não entendem as escrituras, não são cristãs, muitas vezes, que falam assim, submissão, né? A mulher ser submissa ao homem, que a Bíblia diz, homens, maridos, homens suas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Sim. Mulheres, sejam submissas a vossos maridos. Só que quando a gente fala sobre submissão, nós estamos falando sobre missão, sobre a mesma missão. Mas é como o senhor falou, o homem, ele é o cabeça, o homem, ele vê, o homem, ele escuta, o homem, ele lidera. Mas vamos lá, tipo, o homem é como se fosse o comandante. Isso. E a mulher tá ali, para o quê? Temos uma missão. Qual é a nossa missão? Né? Servir a Cristo. Então vamos lá, eu lidero e vamos juntos, protegendo. O líder ele faz o quê? Ele vai à frente, ele protege. Mas isso nunca significou que a mulher tá abaixo, né, pastor? Não, ela tá ali, ó, no mesmo nível. Aliás, eu costumo até dizer, minha esposa, ela é um presente de Deus na minha vida. E eu falo que tudo que Deus liberou sobre a minha vida tem muito a ver com ela. Eu falo assim, se eu for falar depois de Jesus, quem que é a pessoa que eu mais devo na face da terra é você. Devo gratidão, honra, devo amor, devo meu compromisso, minha fidelidade, minha lealdade, minha amizade, porque eu me tornei muito melhor porque ela existe na minha vida. Isso não quer dizer que a gente vive, né, todo dia tem mares rosas ali, né? Até aprendemos esses dias, né? Deus nos pega como uma rosa, mas ele arranca todas as pétalas. E aí ele pega os espinhos, ele tira o espinho, afia a ponta e torna daquela rosa uma flecha. Então eu vejo que Deus torna cada um de nós como uma flecha para nos lançar para um alvo. E eu creio que quando ele nos dá o presente de uma família, como homens, precisamos entender que a nossa missão é amar a nossa mulher como Cristo amou a igreja e assim se entregou por ela. O sucesso de uma família está no amor de um casal. Falar, você quer ter filhos bem-sucedidos? Ame a sua esposa. Você quer ter você quer ter filhos bem-sucedidos? Ame o seu marido, né, para a mulher. Então eu vejo que a comunicação de um lar, ela traz saúde mental, emocional, ela expressa Cristo. E aí quando você olha lá na frente, você olha seus filhos, você fala, meu Deus, eu nem imaginava que podia construir tanta saúde emocional. Eu nem imaginava que eu podia marcá-los com tanta força. Né? Então eu vejo que hoje a família, né, se você for olhar, tem tantas terapias de família, encontros para casais serem ajudados, mas o grande ponto está em o casal viver uma vida para Jesus. Sim. Quando há um egoísmo no nosso meio, quer viver uma vida para si, para o seu sucesso, já começou a queda, né? Já começou uma divisão no lar. Né? E, obviamente, são dois seres muito diferentes. Eu sou muito diferente da minha esposa, mas absurdamente diferente.
mas juntos ela completa aquilo que falta em mim. Uau. Você acredita, assim, que o relacionamento, o casamento em si, ele é quase um sacrifício, você se sacrificar pelo outro? Eu acho que amar ao próximo, né, é abrir mão de si mesmo. Não que você não tenha que sonhar seus sonhos, viver a sua vida, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas vamos olhar o nosso mestre, né? Exato. Jesus abriu mão da sua glória para nos servir. Uma das maiores marcas de Jesus foi servir. Né? Eu falo que é possível você não amar e servir, mas é impossível você estar ali vivendo uma vida de serviço e não amar. Né? Então você precisa entender o seguinte, o amor vai te levar a servir. Eu posso até servir você porque eu tenho interesse em você, mas isso vai ter prazo de validade. Agora, se eu te amo, meu irmão, eu vou te servir até o último dia da minha vida. Caraca. Então o amor, ele não é uma reciprocidade. Sim. O amor é uma entrega voluntária, sem esperar nada em troca. Esse é o amor de Jesus. Cara, eu surreal, né? Tá todo mundo aqui hoje, tá todo mundo aqui, tipo assim. Até o produtor lá. Tá todo mundo aí só ouvindo aqui. E, tipo, quanto mais ele fala, mais dá vontade de ouvir, né? É muito aprendizado. Muito obrigado, viu, pastor, É um privilégio ter vindo aqui hoje. Não terminou ainda, mas é só agradecendo, né? Vou fazer mais uma pergunta aqui. Faltam 3. E a terceira pergunta que eu tenho pro senhor hoje é, na sua opinião, o que é que tá matando hoje a masculinidade das igrejas? Masculinidade, conhecer a Deus. Porque se você não conhece a Deus, você não sabe quem você é. Você não se posiciona. Você não é o verdadeiro homem que você foi chamado para ser. E Deus, quando criou o homem, ele não criou Eva. Ele criou Adão. E aí ele falou para Adão o seguinte. Ele falou, Adão, da árvore do conhecimento do bem e do mal não come, porque se você comer, você vai morrer. Só que Eva não existia aí. Depois disso, Deus deu um sono profundo a Adão, arrancou a costela de Adão, e aí ele fez Eva. Só qual que é a questão? Eva pecou. Eva não pecou. Quem pecou foi Adão, que não ensinou a sua casa. Nossa, que forte, cara. Caramba. Então, o grande ponto tá que Deus não falou pra Eva, ele falou pra Adão. falou para Adão. E Então, Adão, a falta de posicionamento do Nossa, homem meu Deus. vai fazer com que o que ele deveria ser deixe de existir. Então, eu preciso ser alguém posicionado, eu preciso comunicar o que Deus me falou. Cara, que Eu forte. preciso ser um instrumento de Deus na vida da minha família, no meu trabalho. Eu preciso expressar Jesus aonde eu estou. Isso eu não estou dizendo de ser perfeito, né? E às vezes esse é o nosso grande erro. A gente sempre está procurando endeusar alguém, né? Olha para alguém e fala, nossa, esse cara... E aí você coloca ele num lugar que ele nunca deveria estar, que é um lugar de ser adorado. Eu falo assim, não existe nenhum super-homem. O único homem que é super é Cristo. Sim. O único homem que pode salvar a humanidade é Cristo. Então, se não for Cristo, tudo é secundário. Então, eu vejo quando o homem ele prioriza Jesus, ele vai aprender a saber quais são as prioridades. Até porque as prioridades deles foram caídas por causa do pecado. Elas se perderam. E aí, nesse contexto, eu vejo Deus ele restabelecendo o sacerdócio, Deus restabelecendo a masculinidade, Deus restabelecendo a autoridade de um homem, para que ele não seja, como às vezes a sociedade diz, um banana, né? E um banana não é você ser brutão, você pode ser um cara doce, mas ser um homem posicionado. Você pode ser doce e ser alguém amado. Você pode ser um cara doce, e talvez você vai falar assim, que papo esquisito homem ser doce. Não, doçura é alguém que expressa o amor de Deus. Né? Isso não está dizendo que eu não tenho um posicionamento de homem. Né? Isso quer dizer que eu não preciso gritar com meus filhos para falar eu sou o macho aqui. Mas eu posso falar uma palavra branda e ter o respeito, a honra, né? E a submissão dos meus filhos, por exemplo. Mas eu posso estar em gritos e eles não me respeitarem. Caramba. Vitão, Muita coisa. Muita coisa. Vamos ser um pouco polêmico agora. Você vai fazer aquela do Miguel, mas antes eu quero falar o seguinte. Pastor, a gente vê hoje nesse mundo de rede social, né? Muitas pessoas hoje, nós vemos muitos influencers falando de Deus, falando da palavra e utilizando até dessa questão mais espiritual, religiosa, digamos assim, até para trazer para os negócios, digamos assim. Mas partindo aqui por esse lado, eu vejo muitas figuras na internet que chegam a ser até cômicas.
falando de Deus, né? Pessoas que se titulam profetas e que quando você vai ver eu vou aqui falar do meu jeito aqui, que não tem outro jeito de falar, não. É cheio de preenchimento na boca, no rosto, com os óculos desse tamanho. E parece até... É até engraçado, né? A forma como a pessoa fala, se posiciona e se diz profeta. E eu acredito que profeta é uma coisa muito séria, né? Muito... Qual é a sua opinião sobre esse cenário, né? Sobre essas coisas que estão acontecendo, essas pessoas que estão surgindo, falando da palavra, mas disturpando, assim, sabe? O sentido da coisa. Acho que volta até um pouco da nossa conversa mesmo, né? A falta de conhecimento da palavra vai trazer muito engano sobre aqueles que estão se inclinando à fé em Cristo Jesus. Obviamente, né, a Bíblia mesmo fala que haveriam falsos profetas, né? Quem sou eu para julgar, né? O profeta, mas a Bíblia manda eu julgar a profecia, né? E o grande ponto está em nós mesmos, né? Porque se nós estamos inclinados a ouvir isso quer dizer que nós não estamos querendo ouvir a Deus. A maior profecia já foi dada, é a palavra. Você quer ouvir uma profecia? Leia a Bíblia. Né? Esse é o ponto. É que às vezes a gente está esperando uma resposta na boca de um homem porque eu tenho preguiça de ouvir a Deus. Então eu quero uma resposta pronta. Então você vê assim, tem um profeta lá, vai todo mundo para lá, a casa lota. Aí você enche um ginásio de futebol, um estádio de futebol. E aí você fala assim, poxa, por que tem tanta gente indo atrás de profecia? Porque tem muita gente não querendo ouvir a Deus. Nossa. Né? E ela está procurando, na verdade, uma resposta para massagear o próprio ego. E aí viver uma vida rasa, sem profundidade, sem conhecer o melhor que é a Deus. E aí ele está esperando a resposta da boca de alguém. Deus pode usar alguém? Pode. Né? Deus faz isso faz parte. Mas qual que é a questão? Eu não posso estar atrás de profecia. A maior profecia foi dada. Está na palavra. É a palavra. Ela está ali para eu e você ser guiado por ela. E aí a dificuldade mas eu não gosto de ler. Então ouça a Bíblia. Exatamente. Mas eu sou analfabeto. Se apertar um botãozinho, hoje quase todo mundo tem celular. Né? Você fala assim, qual que é a dificuldade de você, pelo menos no contexto que nós vivemos, né? Então você fala, poxa, na minha época, quando eu me converti, haviam analfabetos lendo a Bíblia. Na época que eu converti, haviam pessoas que não sabiam falar direito, mas elas sabiam, sabe? Tinham fome da palavra. Então eu vejo que o grande defeito não está no profeta, está em quem ouve a profecia. Quem ouve a profecia, na verdade, está precisando ouvir a palavra. Nossa, verdade. É que a pessoa busca, né? Não é os pastores que estão posicionados lá. É a pessoa que quer só... Exatamente. Está procurando isso. É como o pastor falou, né? Muito se fala, por exemplo, das escrituras. Quando eu comecei a estudar, na verdade, eu era um pouco cético antes de eu me tornar cristão. Um pouco não, eu era cético. E eu não acreditava nas escrituras. Eu não acreditava. Só que eu sentia que tinha algo estranho na minha vida acontecendo, e quando eu comecei a vir para Alphaville, quando eu comecei a acessar o ambiente daqui, eu comecei a sentar na mesa com pessoas às quais eu me inspirava. Sim. E todas eram cristãs. Todas tinham Deus como base, família, como família, e aquilo ali começou a me incomodar de um jeito, e eu voltei para Sergipe na época, e cara, eu já não conseguia mais. Me incomodou de um jeito que eu não conseguia mais ficar naquele ambiente que eu estava. Sim. Me afastei das pessoas, né? Tentei trazer alguns, eles não quiseram vir, eu fui me afastando, me isolando. E aí eu tomei uma decisão. Eu disse, cara, não tem como eu estar vivendo isso aqui e as pessoas às quais eu me inspiro estão vivendo isso aqui, que é totalmente diferente. Eu estava nesse mundo, eles estão nesse aqui. E eu tá certo em não acreditar, e só eles estão errados. Aí eu disse, cara, aí vem um ponto que eu vou falar. Nesse dia eu disse, não, a partir de hoje eu decido acreditar. E aí é um ponto que eu trago, que eu acredito que a fé ela é racional, né? Sim. É uma escolha. Eu escolho ter fé. Eu escolho acreditar. Então, a partir desse momento, quando eu decidi acreditar, foi o que eu fiz. Eu peguei a disciplina que eu tinha do esporte e coloquei no estudo da palavra. Então, comecei a ler as escrituras. No início não entendia quase nada. A gente fica um pouco perdido, né? Estudava sozinho. Só que, cara, eu já li as escrituras todas. Foi um ano, mais ou menos, que eu li, e agora eu tô relendo. Sim. Só que agora eu tô relendo e meditando, de um processo um pouco mais lento. E é muito impressionante como isso vai transformando, né? Vai aproximando, vai tornando a conexão mais forte, vai moldando você, o logos, né? Vai moldando os seus hábitos, vai moldando o seu caráter mesmo. É impressionante como a palavra de Deus tem poder sobre a nossa vida. É isso. E é uma verdade, né? Porque toda vez que eu me exponho à palavra, né? A palavra ela vai construir
fortaleza em nós. É o que você disse, não é emocional. Falar, a fé ela é racional, ainda que ela é uma loucura. Né? E a fé é uma loucura, né? Não dá para explicar a fé. Mas esses dias eu estava explicando isso a um discípulo de Jesus, que a gente está ali caminhando juntos, e eu falei para ele, o seguinte, sabe qual é a questão? O que é isso aqui? Celular. Ok. Eu tô triste, isso aqui é o quê? Um celular. Agora eu tô feliz, isso aqui é o quê? Celular. E o que diz Hebreus 11? A fé é a certeza. Sim. Então eu tenho certeza que aqui é um celular. Sim. Eu não tenho dúvida que isso é um celular. Mas eu tô triste, ele continua sendo um celular. Eu tô alegre, eu continuo tendo um celular. Eu tô bem sucedido, é um celular. Eu tô mal sucedido, continua sendo um celular. Então a fé é a certeza. Ele começa dizendo em Hebreus, falando que a fé é a certeza. Convicção. Ele não tá falando que a fé é uma possibilidade. Não, a fé é a certeza. Então você precisa ter certeza. Jesus é real, a palavra é verdade. Então se ela é a verdade, eu preciso absorvê-la na minha vida. Mas eu não estou entendendo a escritura. Aí eu te faço uma pergunta. O que você comeu dia 2 de abril de 2018? Você não lembra? Mas você comeu, não comeu? Por isso você está vivo aqui. Às vezes a gente não vai entender o que a gente está lendo, não vai lembrar o que a gente leu, mas a gente vai entender, a gente está alimentado. Sim. Então a palavra é isso, ela é o alimento. Só que eu preciso ruminar todos os dias, meditar todos os dias. Sim. Né? Como diz a escritura, meditar de dia e de noite. Porque não é que eu vou ler de dia e de noite, mas quando eu leio aquela palavra, ela é ruminada no meu interior, eu estou ali meditando naquilo que eu recebi de Deus. Sim. E pode ter certeza que você vai se sentir alimentado. Até voltando aqui, eu até fiz uma anotação aqui. Você tem que ter ideia do impacto, a gente está falando muito da palavra aqui. Sim, sim. Então eu quero, foi intencional e eu vejo que Deus, né, preparou esse ambiente. Pessoas que leem 4 vezes por semana a Bíblia, ela tem 57% menos chance de se envolver com álcool. 68% menos chances de assistir pornografia. 74% menos chances de se sentirem espiritualmente estagnados. 228% mais chances de compartilhar a fé a outras pessoas. E 407% mais chances de memorizar versículos bíblicos. Então você vê um impacto social, inclusive. A leitura da palavra, né, constantemente, diariamente, eu não estou falando de uma vez por semana. Nessa estatística fala que uma pessoa que lê a Bíblia uma vez por semana, ela não muda quase nada de vida. É quase zero, é imperceptível. 2 vezes é tão mínimo que também é quase imperceptível. Sim. A partir de 4 vezes ela começa a mudar a estatística da sua história, da sua vida. Aí você fala, poxa, um material tão rico. E não é uma riqueza natural, não é para poder natural. É para algo que vai além do que você pode entregar. Sim. Eu costumo dizer o seguinte, o Joey pode entregar muito na sua capacidade natural, mas o máximo do Joey, máximo, não chega nem perto do mínimo que Deus pode te dar nele. Então a grande questão é o seguinte, você der o seu máximo, você ser o alta performance, famoso alta performance, que não existe isso cientificamente comprovado. Não existe um alta performance. Mas a grande questão é o seguinte, a mínima performance você em Deus é muito maior do que a sua alta performance. Sim. O que você pode entregar naturalmente dizendo, ela é aquém, porque o que Deus te dá vai muito além da sua capacidade natural. Por isso que Deus escolheu improváveis. Deus pega Pedro, que foi reprovado na escola do Talmidim, que como discípulo ali, que quando ele chega a uma certa idade, ele está sendo treinado a ser um mestre, e se ele é reprovado, ele volta para a profissão do pai. Pedro voltou para a profissão do pai, então ele foi reprovado. E aí você vê, Jesus escolheu um reprovado. Jesus não escolheu os melhores, falou, não, deixa eu escolher os top de Alphaville. Não, Deus falou assim, eu vou escolher os mais improváveis. Aqueles que têm um coração para mim, que estão dispostos a morrer por mim, a viver uma vida para mim. Então, eu falo que não tem a ver com a minha e com a sua performance, tem a ver com ele ser o centro da minha vida e o que ele tiver para você. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é parcial a entrega de Deus. Exatamente. Ela é total. Jesus, ele é o maior líder, né? Por isso que ele escolheu essas pessoas, os piores, né? E transformou ele em grandes líderes. E falou ainda, vocês farão obras maiores. Isso que é forte. Você falou dessa parte, né, de alta performance, eu lembrei aqui do jejum, sabe? Aí, o jejum, como que deve ser feito, assim? A pessoa que busca saúde, alta performance, qual que deve ser o propósito dela com o jejum? Eu acho que o jejum, ele tem vários benefícios, né? Sim. Um deles é o benefício físico, mental, né?
porque você fica um raciocínio melhor, seu corpo ele responde positivamente. Daniel, na Bíblia, né, alguém que no meio de pessoas que estavam comendo as iguarias do rei, ele decidiu jejuar, né, e ele comia legumes, frutas e verduras. Sim. E naquele contexto, Daniel foi visto como mais sábio, como alguém com aparência melhor do que aqueles que comiam, né? Então, eu vejo que ele tem esse aspecto físico. No entanto, eu costumo dizer que o jejum, ele é uma oração silenciosa e intensificada. Então, é um ambiente onde você se consagra e o jejum, eu creio que ele precisa ser acompanhado de oração e leitura da palavra. Sim. Senão, você está simplesmente ajudando o seu corpo ou passando fome. Ele pode ser de qualquer jeito. E aí, né, acho que ela pode ter mais um benefício físico do que espiritual, né? Então, a gente, como igreja, nós ensinamos, né? Você aproveitar esses períodos de jejum. Por exemplo, nesse momento, nós estamos em 14 dias de jejum com a igreja, né? Comendo uma refeição sólida ao dia e no demais somente líquido. Sim. É um grande privilégio. Eu me torno muito mais ativo, muito mais rápido de raciocínio, né? Aliás, muito mais sensível ao Espírito Santo. E isso é maravilhoso, né? Porque não tem coisa mais gostosa do que você andar e perceber Jesus. Sim. Muito bom, muito bom. Eu até fiz essa pergunta por conta de uns amigos meus, né? Eles, sabe, que busca isso, alta performance, faz corrida todos os dias. Sim. Aí eles falam que pratica o jejum, mas, tipo, não com propósito espiritual. Sim. É sempre... Físico. Físico. Tipo, eles perceberam, tipo, durante o dia me dá mais disposição, tal, tudo mais, aí eu faço. Aí eu percebi hoje, eu faço corrida também, gosto de correr bastante. Legal. Aí quando eu como de manhã, antes da corrida, eu passo... Tipo, de verdade, me dá dor de barriga. Eu fico com dor de barriga e não consigo desempenhar como eu gostaria. Aí quando eu vou correr sem fazer, eu corro 5, 10 quilômetros brincando. Sabe? Você corre 10 km? Brincando, sim. Que foi? Tá me zoando. É por isso que você tá magro desse jeito mesmo. Pois é. Botar academia, cara, botar o shape, cara. É por isso que eu falo, shape é questão de governo. Vê se você entende isso aí. Não, vou fazer, vai. Tem que treinar, cara. Já falei pra você tem que, tá vindo aqui sendo meu âncora. Fica do meu lado aqui, ó. Não, olha aí. Aqui, Aí não dá, né? Olha aí não dá. Não tem comparação assim. Tá passando vergonha, cara. Já Eu treino há mais de 10 anos, pô. Não tem como se comparar. Não, eu tenho 18 anos já. 18, olha aí. 18 anos. Fazer 19. Uau. Uma vida já, né? É isso aí. Quase o casamento do pastor. Meu Deus. Tá chegando. Pastor, muitos homens hoje, eles vivem sangrando por dentro, né? Mas não sabem como buscar ajuda. O que o senhor diria para um homem que está quebrado, mas que está quebrado por dentro, tá? Mas que ainda quer ser usado por Deus? Eu acho que Deus, ele é especialista em quebrar orgulhosos, né? Porque eu falo que quando um homem ele está quebrado é porque Deus está querendo revelar algo a ele que ele ainda não se abriu para tal, né? E eu vejo que muitos homens se frustram na caminhada da fé, da vida, e eu vejo que é um desafio, porque a vida ela coloca a gente em desafios, né? E você vai falar assim, poxa, então porque esse homem ele não rompeu, ele é um derrotado? Não, né? Elias, né? Ele fugiu e se escondeu numa caverna, ficou depressivo, ficou mal, frustrado, entende? Acho que o homem ele pode passar esse momento. Jesus no Getsêmani, ele estava ali em aflição, em tamanha aflição, não frustrado, mas estava sabendo que havia ali algo muito mais profundo que ele iria enfrentar, que era a ausência do Pai, né? O medo dele não era da cruz, era de ficar longe do Pai por 3 dias. Então, o grande ponto, quando nós olhamos um homem que ele está ali quebrado, a grande resposta para esse homem, ele não abrir mão do corpo, porque quando eu estou mal, é a igreja que vai me socorrer. Ele tem pra onde correr. Quando estou mal, o Joe vai estender a mão para mim. O Vitor vai estender a mão para mim. E eu vejo que... Por quê? Porque nós somos corpo. Quando uma parte do corpo está doente, a outra ela vem, né? O próprio organismo, o corpo humano, né? O próprio corpo trabalha em favor do próprio corpo. Quando você está doente, os anticorpos vêm ali, vêm trabalhar ao seu favor. A igreja não é diferente. A união dos santos não é diferente. Entende? Porque quando eu estou mais forte, eu estou ajudando o mais fraco. Quando eu estou mais fraco, eu estou sendo ajudado pelo mais forte. Então eu vejo que há um poder nisso, e às vezes o nosso ego não deixa a gente abrir mão. E você pergunta para um homem, isso é muito comum no homem, né? E às vezes é aconselhamento de casais, eu pergunto à mulher primeiro.
porque ela fala, né? E eu chego assim, e aí, Joe, tá tudo bem? Ele fala, tá tudo bem. Ele não tá bem, eu sei que ele não tá bem, mas ele fala, tá tudo bem. Eu falo, você tá precisando de ajuda? Não, tá tudo de boa. Ele tá quebrado. Mas o excesso do nosso ego faz com que a gente pereça na jornada. Isso que você está falando da questão do ego, também muitas vezes o homem não querer demonstrar que está quebrado ali por dentro. O senhor não acredita que seja também por conta desse modelo que foi imposto, né, de sociedade, que o homem quando ele fala, né, dos problemas que ele tem, ele é considerado homem fraco. Aí não, o homem não pode ter problema emocional, por exemplo. Sim. Né? Aí eu não falo sobre meus problemas, porque eu quero estar no meio como me parecer um homem forte. Sim. O senhor não acredita que possa ser também por essa questão da sociedade, de impor esse padrão de homens? E por isso que você precisa conhecer a sua identidade. Porque quando você conhece a sua identidade, não é que você não se preocupa com o que as pessoas pensam, né? Não podemos ser hipócritas e falar assim, eu não quero agradar as pessoas, né? Mas o grande ponto é que você não está aqui para provar nada para ninguém. Né? Você precisa ver uma vida que expresse a Deus, e Ele vai provar quem Ele é através da sua vida. Não para a sua glória, mas para que Ele seja visto. E eu acho que hoje, quando a gente vive sob essa pressão, a gente cai numa depressão. Porque a gente está sempre querendo provar o outro, o que eu nunca precisei provar. Né? Eu estou querendo agradar de uma forma que talvez eu estou forçando uma natureza que não é minha. Eu estou querendo me colocar nos moldes do mundo. Que se você for olhar, vamos falar de um cristão genuíno, se for olhar no contexto correto, ele vai ser reprovado pela sociedade. Vai falar, você não trai. Por que você não trai? Você não rouba. Por que você não rouba? Você está tendo a oportunidade aqui, ninguém vai saber. Né? E aí você começa a se moldar ao padrão do mundo e a se tornar parecido com o mundo, e Deus nunca chamou a gente para isso, Deus chamou a gente para se parecer com Ele. Então, acho que Ele devolver a sua verdadeira natureza, a natureza de Cristo, ela vai fazer que você viva uma vida com muito mais plenitude, satisfação, entendendo que você está vivendo por um propósito eterno. Mas qual que é o meu propósito? Expressar a Cristo. Mas o que você faz? Isso não importa. O que eu vou fazer é expressar a Cristo. Se eu sou lixeiro, se eu sou empresário, se eu sou padeiro, se eu sou açougueiro, se eu sou engraxate, se eu sou quem quer que eu seja, eu vou ser alguém que vou expressar Jesus dando o meu melhor. Então, quando eu engraxo seu sapato, eu não estou engraxando o sapato do Joey. Eu estou engraxando o sapato de Jesus. Quando eu empresario, eu não estou administrando a minha empresa, porque ela nem é minha, ela é dele. Eu só sou ali um mordomo administrando o que é dele. Então, eu faço como ao Senhor. Ele é o meu gestor. E quando eu sirvo um chefe, um gestor de uma área, um head, como eu servi em instituição financeira, eu estou servindo a Cristo. Porque se eu estiver de olho na recompensa que você pode me dar, Joey, eu vou me frustrar na jornada. E aí eu posso cair nessa grande decepção, né, em achar que eu falhei, de que eu não supri as suas expectativas, e sinceramente, eu nunca vou supri-lo. Uau, muito bom. E assim, a gente tá chegando no final já, mas assim, eu quero deixar essa pergunta aqui, cara. Eu não vou sair daqui sem deixar essa pergunta. Então vai lá. Ô, pastor, assim, a gente olha dentro disso ainda, né? A gente vê esses pastores mirins hoje na sociedade. Sim. Esses jovens, tipo, por exemplo, cita aqui o Miguel Souza, Miguel Oliveira, a Vitória Souza e tantos outros assim. Qual que é a sua opinião sobre esses pastores hoje? Eu creio que Jesus chamou discípulos, e os discípulos foram chamados ali antes dos seus 20 anos. Né? Então, você vai olhar, não tem nenhum problema em você. Aliás, né, eles estão em formação. Sim. E, então, eles podem muito mais além do que nós que estamos mais à frente de idade. Né? Sim. O alcance do meu filho de 12 anos vai ser muito maior que o meu. Sim. Então, é bom que ele comece, né, a ser treinado desde a infância, que ele possa ali errar, acertar. Eu acho que o erro ele faz parte da jornada. É que a gente tem uma sociedade exigente demais, que é que a gente prove demais. Exato. Né? E aí você tá ali dando o seu tudo e nunca é suficiente. Você pode perceber que sempre o copo tá vazio. Né? Sempre alguém vai chegar e jogar uma pedrada. Né? E aí você tá ali, você começa a ficar famoso, aí você faz um post específico, um monte de gente te joga né, na parede, fala um monte, mas anula até tudo que você entregou. Então, por isso que nossa expectativa não pode estar no homem, porque às vezes a gente vai estar ali dando nosso tudo, e quando você vai enxergar realmente, você
foi reprovar diante das pessoas, mas Deus te aprovou. É aquele ditado, né? Você pode fazer tudo certo, mas um erro que você comete... É isso. Acabou. Nada serviu. Tanto é que falam, para cada uma crítica, você tem que dar 5 elogios, para você reconstruir o que perdeu. Uau, louco. Então, quando você está falando de você criticar alguém, você está, na verdade, trazendo ali a morte sobre ela. Então, por isso que eu falo assim, eu não posso falar do meu irmão. Porque você tem defeito, Vitor. Mas se eu chegar para você e começar a apontar os seus defeitos, eu vou te matar. Então, o que você tem de bom que eu posso valorizar? Então, valorize o que você tem de bom, você vai se tornar melhor ainda. Quando as pessoas criticarem, entenda o seguinte, Jesus foi criticado, ele fez tudo, ele foi perfeito. Ele não falhou em nada. Ele foi o único homem na face da terra que não errou nem um errinho sequer. E assim mesmo foi crucificado. Foi trocado por um pária da sociedade. Alguém que não valia nada. Exatamente. E aí decidiram crucificar Jesus e liberar um criminoso. Então, quando você olha, fala, nem o nosso Salvador foi poupado das críticas, quanto mais a nossa. Por isso precisamos conhecer Jesus. Forte. Vamos lá, Vitor. Chegamos ao final de mais um episódio. Pois é, cara, olha. Isso aí, estamos aqui, gente. Privilégio enorme. Obrigado pela presença. Obrigado, professor. Agora, antes de nós finalizarmos aqui, porque a gente sempre pede para o senhor deixar um recado aqui pro pessoal de casa. Só para aquela câmera ali, ó. Pode falar. Fala com essa nação de homens que nos acompanham aqui. É isso. Você quer ser bem-sucedido na vida? Conheça Cristo. Fala, ele é a resposta de tudo que você precisa. Né? E ele vai te levar a lugares que você nunca imaginou, nem sonhou, como diz a palavra, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais nenhum coração humano está preparado para aquilo que Deus tem reservado para você. Então, siga firme em Jesus, porque eu não tenho nenhuma dúvida de que coisas maiores virão, coisas grandiosas Deus entregará nas suas mãos. Mas é isso. Muito bom. Show. Muito bom. Então é isso, mesmo. Pessoal. Vitor, seu recado? Gente, é isso. Siga já o pastor. Quais as suas redes sociais? Gustavo Paiva H. É o meu Instagram. E tem o da Dínamos também, né? E da Dínamos, igreja Dínamos.alfa. Legal. Muito Maravilha. Bom. Então, gente, aqui já tá as redes sociais. Segue o John também. Acompanha aí. Segue lá, John Anderson. Vocês já sabem. Boa. E lembre sempre de se inscrever nesse canal. Pra gente vai estar trazendo mais convidados, mais conteúdos relevantes pra você, que é homem, que busca masculinidade, que busca desenvolvimento, alta performance e mentalidade, não é verdade? Não só se inscrever, como enviar para aquele amigo que precisa assistir, para acompanhar o canal, onde nós vamos estar trazendo aqui assuntos que vão contribuir para o seu crescimento, beleza? Maravilha. Fechado? Pra cima, Tamo então. Tamo junto, pessoal. Até a próxima. Até mais. Muito bom. Sensacional, meu amigo.